professora Virginia. Fazendo assim um resumo um pouco do que a professora Regina disse, quer dizer, a gente realmente tem 3 aspectos que devem ser observados. Tem as características do assediado, tem as características do assediador, e hoje a gente frisa muito esse terceiro aspecto, que é essa cultura organizacional. Então, se você tem um assediador com características que realmente o levem a praticar o assédio moral, mas a organização tem uma cultura que preza pelo tratamento digno, ela certamente o impedirá de colocar essas práticas no seu dia a dia de trabalho. Assim como o assediado pode ter suas características, que a professora Regina falou da fragilidade. Tem pesquisas que apontam também uma das características do assediado como sendo a sua extrema competência. Às vezes tem chefes que não suportam ver um subordinado brilhar mais. Então, às vezes, a desenvoltura maior no trabalho. Mas isso realmente é um pouquinho, é uma pitadazinha naquele contexto maior, que é exatamente o quê? A forma de ser dessa organização. Então, se ela realmente tem valores, princípios que prezam pelo trabalho humano, trabalho digno, ela vai colocar assim, instrumentos, impedimentos para que o assédio moral não ocorra. Fatores como idade, sexo podem motivar ou incentivar o assédio moral? Então, também há controvérsias, mas se a gente for olhar, em geral, as pessoas que, em termos do perfil do assediado, as pessoas mais assediadas são do gênero feminino, né? Fácil de entender também, né? Numa cultura, não diga nem do país, mas uma cultura mundial que é relativamente machista, né? Na nossa sociedade patriarcal, é claro que no trabalho a mulher chegou por último, ela é o mais frágil e tem uma série de condições que leva a esse resultado das mulheres, em geral, serem aquelas que são mais assediadas. E no Ceará não é diferente, não. A maioria, e isso é uma diferença significativa, em termos da prevalência e da frequência de ocorrência, a maioria é mulher mesmo, né? Em termos de idade, também não tem grandes diferenças. Pode ser tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Tanto faz. Aí tem dois picos, né? Complementar, professora? A doutora Margarida Barreto fez algumas pesquisas com homens e mulheres, e também com relação ao gênero ocorrem diferenciações nas consequências do assédio. Então, ela percebeu assim, que na mulher tem mais palpitações, tem crises de choro, e homem existe mais ideia de vingança, ideia de suicídio. Então, existem diferenciações aí também com relação às consequências que sofrem cada... A gente pode aprofundar isso um pouco mais na frente. Nós temos agora a participação de uma ouvinte via Twitter. Ela pergunta se no serviço público como agir em casos de assédio moral. Acho que é uma orientação, não é? Antes da gente responder a essa pergunta com relação ao serviço público, eu vou traçar aqui algumas distinções do assédio moral no serviço público e no setor privado. A gente poderia já começar por aí. Com o advento da nossa Constituição atual, de 1988, a gente teve uma liberdade maior para o empregador demitir na hora que ele queira e mesmo que não haja qualquer motivo para isso. Então, existiu uma liberdade de, em o empregador não gostando, por exemplo, do empregado, ele tem essa faculdade de demitir, contanto que ele pague as verbas devidas. Com isso, no setor privado, quando vai existindo um assédio moral, a grande consequência, assim, é bem forte isso, é a demissão, bem rápida. Então, acaba que o assédio moral dura menos tempo. Com relação ao serviço público, como existe o fator concurso, então existe uma garantia, uma estabilidade, o serviço público permite que o assédio moral se desenvolva por muito tempo, por anos e, segundo pesquisas, até mesmo por décadas, já que não se pode demitir. Então, o assediador tenta transferir, tenta utilizar-se de mecanismos invisíveis para prejudicar, mas mandar embora ele não pode. Então, o assediado acaba passando por um processo mais forte, mais grave de assédio moral. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, as professoras Regina e Virgínia vão responder a Camila, não é? Como agir em casos do assédio moral no serviço público. Nós voltamos dentro
em um segundo, né? Um segundo, alguns segundos. Universitária FM, a sintonia da Terra. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute assédio moral no trabalho, contando com a participação das professoras Regina Maciel, ela que é advogada, doutoranda em psicologia. Houve uma troca, mas a gente conserta. das professoras Regina Maciel, ela que é dos cursos de psicologia da Unifor e da UES, e da advogada e doutoranda também, que é professora mais do Campus Cariri da Universidade Federal do Ceará, Virgínia Coelho. Lembrando que o ouvinte pode participar do nosso programa, ligando para 33667474 e também via Twitter, né? @Vida no Trabalho, que o Dimitri está aqui para atendê-los. Nós, no bloco anterior, nós estávamos com a pergunta da Camila Barbosa, via Twitter, que ela pergunta ela fez um complemento agora no intervalo, né? Ela pergunta o serviço público como agir em casos de assédio moral, e ela coloca também que é difícil provar, né? Como fazer, como se faz para provar, principalmente quando se trata de uma autoridade no serviço público. Então, Camila... Professora Regina. Essa questão do assédio moral no serviço público, ela tem sido bastante estudada em função de que existe uma prevalência maior de assédio moral no serviço público pelos motivos que a própria Virgínia falou antes do intervalo, né? A questão da estabilidade é uma delas e outras características organizacionais. O que nós temos feito aqui no Ceará? A primeira coisa foi a gente estabelecer um projeto de lei que está em tramitação no governo de Estado, isso para os funcionários estaduais, funcionários públicos estaduais, estabelecendo a definição do assédio e algumas punições, né, que os coordenadores e gerentes poderão, né, os gestores poderão ter na ocorrência do assédio moral. O que a gente sabe é que a lei em si, o projeto de lei, mesmo se ele for aprovado, provavelmente ele não vai dar conta, né, das ocorrências no serviço público. E a gente tentou fazer um outro tipo de abordagem, que talvez isso te ajude, que é a criação de um grupo, um comitê de assédio em cada organização pública. Para isso é uma comissão interna, isso no governo do Estado do Ceará, em que os casos de assédio moral, então, são levados para lá exatamente pelo fato de que você colocou que é muito difícil de provar. Então, o que a gente pretende com esses comitês? A gente sabe que é difícil de provar, e esse é que é a grande questão. Então, os comitês, eles teriam por objetivo fazer uma investigação aprofundada do caso, isso teria como resultado um relatório que serviria de prova, né, para que a pessoa possa iniciar um processo administrativo no caso de ter sido assediado. Infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu implantar esses comitês em todos os setores, pelo menos do governo do Estado. E a gente sabe que os outros servidores federais e municipais, principalmente os municipais, ainda não têm nenhum instrumento aos quais ele possa recorrer. Os federais, o Serviço Público Federal já existe, né? Um comitê, existe toda uma preocupação em relação ao assédio que essa pessoa pode procurar. Uma outra coisa que você pode fazer, Camila, é procurar a SRTE, a Secretaria a antiga DRT, Delegacia Regional do Trabalho, Secretaria Regional do Trabalho. Na Secretaria, hoje, existe um grupo, né, um setor específico para lidar com a questão do assédio moral. Então, leve o seu caso para a SRTE, que a SRTE, então, vai poder te indicar, né, que tipo de coisa você pode fazer para criar essas provas, né? Não é muito difícil mesmo, as pessoas, em geral, as testemunhas não vão comparecer, então você tem que saber o tipo de coisa que você pode fazer
para estabelecer a ocorrência. Vou contar um caso que talvez ajude. Também é do Serviço Público Estadual. É um caso de assédio que foi julgado. E como é que as pessoas, então, conseguiram provar? O gestor, especificamente daquele caso, ele costumava mandar e-mails para as pessoas, assediando, né? Dizendo que tinha errado, você errou nisso, errou naquilo, fazia uns gráficos e uma coisa assim meio bem agressiva, e isso serviu como prova da ocorrência do assédio. Então, qualquer tipo de e-mail, carta... você pode gravar também, se for o caso, né? Gravar conversas, desde que você seja o protagonista. Você não pode gravar conversas de terceiros, mas você pode gravar a sua conversa com alguém, né? E isso servir como prova. Então, eu acho que tem esses caminhos que você pode seguir. Serviço estadual, existe um comitê de assédio que talvez você possa procurar. No caso de qualquer outra possibilidade, vai até a SRTE, que a SRTE tem esse grupo, ele pode te orientar. E na falta de outra coisa, vai juntando prova com relação a coisas escritas, a conversas faladas, né, para você conseguir provar o seu caso.